RTM, Rádio Transmundial de Portugal. É sempre bom relembrar aos nossos ouvintes que nós este mês e o próximo vamos nos dedicar mais à literatura fantástica e nada melhor do que usar o exemplo da fantasia criada por C.S. Lewis, nada mais nada menos do que as Crónicas de Nárnia. Só que desta vez nós temos a intenção de explorar mais o conteúdo e as referências que estão nas entrelinhas desta saga que é aclamada pelo mundo afora. Nós temos convidadas muito especiais, como vocês já puderam reparar, e uma delas é a nossa querida Gabriele Saltier. Ela é bióloga, atualmente é professora de biologia e ainda produz conteúdo para a sua página de Instagram e podcast Falei com Amor. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, é muito bom ter-te de volta. A gente já não falava há muito tempo, mas eu também não podia escolher outra pessoa para falar de Nárnia senão tu. Eu fico muito feliz. Eu sempre volto aqui para conversar de Lewis, de Narnia, né? Eu amo. Completamente. É a tua praia. É a tua praia. Com certeza. Estou no meu lugar. Olha, mas hoje eu convido-te. Aliás, já te convidei, tu aceitaste, mas vamos falar sobre esta crónica, vamos chamar-lhe assim de crónica, livro, o que as pessoas quiserem chamar, vamos dizer assim, Uhum. que é o terceiro, cronologicamente falando, é o terceiro, que é O Cavalo e o Seu Rapaz, O Cavalo e o Seu Menino no Brasil, certo? Isso. Uhum. Ok. Então, antes de nós seguirmos para perguntas mais específicas acerca deste livro, qual é que foi a tua experiência ao ler? Tu leste eles cronologicamente? Não leste? Como é que foi? Quando eu li as Crônicas de Nárnia, não vou saber te falar qual ano foi, mas faz muitos anos. Quando eu li a primeira vez, eu li em ordem cronológica. Na época, eu confesso que eu ainda não sabia muito bem quem era Lewis, eu não entendia muito bem o que era Nárnia, eu não tinha visto os filmes também. Então, eu comecei pela ordem cronológica, ali no Sobrinho do Mago, Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, e então O Cavalo e Seu Menino. E eu confesso que a primeira vez que eu li, não foi uma crônica que me pegou. Eu achei muito trabalhosa de ler. Uhum. Diferente de O Sobrinho do Mago, diferente do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Eu achei uma leitura blocada, sabe? E aí, na segunda vez que eu li, já foi em ordem de lançamento, eu reli todos os livros no ano passado e eu já tive outras impressões dessa crônica. Eu já gostei muito mais, não pela ordem que eu estava lendo, mas porque eu acho que eu tinha atingido uma maturidade maior em termos de Uhum. C.S. Lewis, falando em C.S. Lewis. Então eu já consegui fluir essa leitura e conseguir perceber boas lições e virtudes na história. Fantástico, porque eu já tive a experiência inversa. Eu achei o Sobrinho do Mago mais complicado, porque até O Cavalo e o Seu Rapaz foi o primeiro que eu li. Ou Uhum. seja, nem cronológica, nem quando foi lançado. Eu li literalmente à desbunda, como nós falamos aqui. Chegou, pegou qualquer um e falou, vou ler agora. Porque eu lembro perfeitamente, eu estava com uma professora, já não me lembro. Foi com uma professora e ela foi até numa aula de Temor do Senhor, se eu não me hei de esquecer. Foi isso. E ela falou sobre a experiência dela ao ler esse livro das Crónicas de Nárnia. E eu assim, vou ler. E aí depois eu fui introduzida ao mundo. Então, nós agora estamos diante de uma história em que, eu não sei se tu notaste isso, mas eu pelo menos noto grandes contrastes. Eu percebo que é sempre ali uma trama muito em volta do bem, do mal, do que é Uhum. bom, do que não é, as pessoas boas, as pessoas más. Ou seja, para dar melhor exemplo disso, nós temos Shasta, que é um menino, que é um dos personagens principais, eu considero mesmo o personagem principal. É um menino extremamente bondoso, só que teve a infelicidade de ser criado por um pescador extremamente bruto, extremamente Uhum. horrível, este homem. Tanto que depois, quando esse homem tem a intenção de o vender, ele consegue escapar. Depois temos a Aravis, que é uma menina que, entretanto, aparece no caminho de Shasta, ou Sasta aparece no caminho dele,
Mas ao contrário do menino, ela é extremamente prepotente e arrogante. Ela cresceu toda como uma pompa, não é? Que o menino não teve essa oportunidade. E ela é muito interessada em tudo o que lhe dê um grau de nobreza, mas não estamos a falar de nobreza de caráter. E por fim, depois temos cavalos para cada uma destas personagens. O cavalo Brie para o menino e a Win para a menina. Só que aí já temos o cavalo que é meio, meio atravessado das ideias, como a gente diz aqui, e já a Win não, é uma égua extremamente bondosa e caridosa. Uhum. Além disso, temos reinos completamente diferentes. Temos o Taj Mahal, que curiosamente depois temos o Tishrok também, considerava-se um deus, uma pessoa extremamente prepotente, arrogante e por aí vai. E aí depois já temos Nárnia, onde temos Aslan, que é totalmente o oposto. Então estamos a falar de um reino de paz, um reino justo e por aí vai. De que modo é que tu compreendes que estes contrastes não estão aqui por acaso? Eu dei esta volta toda para colocar os ouvintes a par do que se passa neste livro. Qual é que tu achas que é a lição primordial que Lewis quer fazer aqui, quer dar aqui? Eu acho legal a gente mencionar, para contextualizar também, que O Cavalo e Seu Menino, O Cavalo e Seu Rapaz, é a única crônica que se passa com personagens 100% narnianos. É uma história de dentro de Nárnia. As outras crônicas sempre trazem personagens humanos de Londres e que entram em Nárnia, e agora nós temos uma crônica que, inclusive, é citada dentro dos narnianos. Eu não me lembro agora qual das crônicas em que os irmãos Pevensie estão conversando, né, com alguém, e essa pessoa menciona, tem até uma história de um cavalo e seu menino migrando aqui em busca de Nárnia. Então, isso é muito legal, porque é como se fosse uma crônica dentro das crônicas, né? E eu acho não, tenho certeza que C.S. Lewis nunca coloca nada de uma forma sem ser com um intuito por trás, né? Então nós temos ali aquele contraste muito grande entre Shasta e Aravis. Então, o Shasta, apesar de sua origem, né, da falta de status, da falta de riqueza, ele tem muita disposição para aprender, muita disposição para crescer e ele tem muito caráter. Então, ele veio de um ambiente hostil, mas ele tem bondade. Aí, contrasta muito com a Aravis, porque ela nasceu com conforto, nasceu com privilégio, só que ela não tem noção alguma do que é a realidade. Ela precisa de lições de humildade e de empatia. E aí, os cavalos, eles são o contraste, cada um com o seu dom. O Bri contrasta com a personalidade do Shasta, a Ruin contrasta com a Aravis, e o Bri, então, é um cavalo narniano e ele tá ali com orgulhoso, ele é teimoso e ele tem o desejo pela liberdade, porque ele é um cavalo buscando a sua terra natal, que é Nárnia, né? Enquanto a Ruin, ela simboliza uma força, ela é tranquila, ela é altruísta, ela é caridosa e sempre disposta a ajudar. E aí tem o contraste, de novo, como você mencionou, a Calorménia e Nárnia, né? E eu percebo que talvez esses dois reinos mostram exatamente o que o mundo oferece e o que Cristo oferece. Já que C.S. Lewis colocou aqui as nuances do cristianismo, quem sabe, então, Calormani ali com o governante tirânico, que se considerava um deus, ele representa um sistema baseado no orgulho, na opressão, no poder egoísta, enquanto Nárnia tem uma liderança justa, servidora, mostra um ideal de governo, né, promove liberdade, justiça, paz. Então, eu acredito que a lição primordial dessa crônica é nos mostrar, primeiro, que, em relação à nossa nobreza e à nossa liberdade, não vem da nossa posição social, mas vem do caráter que a gente cultiva ao longo da vida. Então, o Lewis parece mostrar, assim, que todos os seres, crianças, cavalos, reis, né, têm fraquezas, mas que precisam superar essas fraquezas, essas virtudes, precisam ser cultivadas. E eu acredito que toda a narrativa ali reforça a ideia de que as nossas escolhas morais e o nosso crescimento espiritual importa muito mais do que o contexto que a gente está inserido. Porque o Shasta tinha tudo para continuar sendo duro, para continuar sendo cruel, e ainda assim ele era um menino humilde, com um cavalo teimoso, mas que apresentava virtudes, né? E eu tenho que corrigir aqui uma coisa.
Eu falei da capital de Calormen. Eu não falei. Eu disse Tasmã, mas Tasmã não é o reino, é a capital desse reino. Eu assim, Isso, gente, aham. pera lá. Eu acho que me enganei. E enganei mesmo. Então eu quero aqui já retificar o meu erro. E obrigada, Gabi, por teres trazido essa correção. Ma- Imagina. Mas é isso mesmo, isso é a forma prática com que nós podemos aplicar essa lição que o Luís traz. Mas eu gostaria agora que nós voltássemos um bocadinho mais para a relação entre o Shasta e a Aravis. Nós temos aqui, lá está, personagens completamente diferentes uma da outra, tanto que nós vemos constantemente Aravis a questionar, a rebaixar, a indagar muito tudo o que Shasta faz, diz, pensa. E há um episódio, lá está, que quando ele mostra a sua valentia, a sua braveza, bravura, não braveza, bravura, é que ela se calhar aí amansa mais um pouco. Começa a olhar para ele de uma forma diferente, se calhar também porque teve a sua vida guardada. De que modo é que tu consegues perceber que a junção destes dois ensina-nos muito sobre o tipo de relacionamento que nós temos para com as pessoas? Ou seja, como é que nós podemos olhar para estas personagens e ver assim, eu se calhar não deveria ser assim, ou então eu se calhar deveria ser assim. Eu acredito que essa ideia que C.S. Lewis traz de misturar pessoas tão diferentes é justamente a ideia da vida em comunidade, da vida que Cristo preparou para nós. Porque uma vez que nós estamos inseridos ali em uma, vamos falar assim, de cristianismo mesmo, estamos inseridos em uma igreja, a gente vai se deparar com diversos tipos de pessoas. A gente vai se deparar com chastas da vida, mas aravis da vida também, pessoas com caráter como Bri ou como ruim. Então, eu acredito que a lição principal da mistura desses tipos de caráteres é a gente aprender a humildade. E humildade no sentido de mansidão e humildade que Cristo trouxe para nós, essa acessibilidade. Cristo, não, a humildade trazida ali na Bíblia de Cristo não é a humildade de pobreza, mas é a humildade de acessível, um Cristo acessível. E eu acredito, então, que nós precisamos ser acessíveis tanto às pessoas, mas tanto com o propósito de acessar essas pessoas e aprender com elas, porque ninguém é tão bom que não possa aprender com os outros. Ninguém é o melhor que não possa aprender com os seus semelhantes, sabe? Então, ali, quando o Aravis começa, então, a prestar um pouco mais de atenção em Shasta, ela percebe que ela tem boas lições para aprender com ele. E talvez Shasta tenha aprendido muito com ela também, porque por mais teimosa que ela fosse, ela ainda era uma menina muito brava no sentido de bravura, como você mencionou, né? Então, acredito que os dois apresentam uma boa balança, assim, de temperamentos, mas que um aprendeu muito com o outro ao longo da peregrinação até Nárnia. Tu falavas dessa humildade e há pouco também estavas a falar no sentido em que a Aravis precisou dessas lições de humildade. Há um episódio que nós inclusive já falámos aqui no Entre Linhas sobre ele, mas eu gosto sempre de voltar a mencioná-lo, porque parece injusto o que aconteceu por ter sido tão doloroso, mas lá está, é uma lição de humildade que ela aprendeu. Ah, e nós vemos que eles estão numa fuga. Os dois cavalos, eles levam cada um o seu menino e a sua menina. Uhum. Eles estão numa fuga no meio do bosque, está tudo muito escuro. E de repente dá a sensação que estão a ser perseguidos por um leão, que nomeadamente depois nós sabemos que é Aslan, que é a figura Uhum. de Jesus, só que tem um tipo de comportamento que nós não estávamos à espera, se calhar. Ele literalmente dá uma arranhadela nas costas de Aravis e lá está, a dor que provoca ela é grande. O Shasta fica um pouco confuso, tanto que ele indaga mesmo, pelas minhas próprias palavras, eu vou dizer, ele indaga Aslan porque é que ele fez aquilo e Aslan só lhe responde: Olha, o que se passa entre mim e ela, apenas entre mim e ela diz respeito. Pelas minhas palavras, foi mais ou menos assim que ele respondeu. Sendo Aslan então essa figura de Jesus, tu concordas que Jesus nos dará os arranhões? E atenção, são arranhões que não nos irão matar nem é para o nosso fim, que normalmente
Nós não gostamos muito de ver esta figura de Jesus assim como alguém que vem para nos dar uma lição para amolecer o nosso coração, para nos deixar um pouco mais ternurentos ou pelo menos mais maleáveis em caráter e não arrogantes e prepotentes com o coração de pedra. Achas que Jesus de vez em quando vai nos dar esses arranhões de modo a que nós sejamos pessoas diferentes? Porque a Aravisa ela aprendeu. Acredito que, falando o que o próprio C.S. Lewis falou, que a dor é um megafone de Deus. Então, muitas vezes nós só percebemos que estamos no caminho errado, que estamos errando, porque tem o sofrimento no meio. Geralmente, as escolhas ruins trazem consequências ruins, geralmente, nem sempre, né? Porque nós veremos pessoas sem caráter, aproveitando o mundo ao máximo. Nós veremos isso. Mas escolhas ruins levam a consequências ruins. E se não fossem essas consequências, qual seria então a nossa bandeira vermelha de que estamos pelo caminho errado? Então, parafraseando o próprio Lewis, essa dor como megafone, eu acredito que os arranhões são necessários na nossa vida para nos mostrar que não é bem por aí. Vamos mudar de rota, vamos tomar outras decisões para poder colher frutos bons depois também. E o que eu acho incrível nessa parte é que o próprio Shasta não entende, e ele inclusive pergunta o que aconteceu, e Aslan frisa muito bem de que isso é assunto meu e dela, não meu e seu. E isso mostra como o relacionamento de Aslan, então de Deus, com cada um é individual. Naquele momento, quem precisava do arranhão não era Shasta, então não era problema dele. E eu lembro até de uma passagem da Bíblia em que Pedro pergunta, e ele? Ele não vai? E Jesus fala assim, mas eu estou falando com você, não com ele agora. E então, muitas vezes, né, a gente vai se deparar com essas situações e perceber que o relacionamento de Deus com as pessoas é individual, e isso é muito incrível da parte de Deus, porque ele sabe justamente do que nós precisamos. Então, Aravis precisava de um arranhão, Shasta naquele momento não. E eu acredito, então, que sim, nós precisamos de tombos, nós precisamos de arranhões para voltar a gente aos eixos, né? Sabes o que eu acho engraçado e estava agora aqui a pensar? Será que os arranhões do Shasta já não foram com o pescador? Que tornaram o caráter dele mais Mais purificado? humilde, Isso. pode ser. Aham, justamente de onde ele veio, né? Ele, apesar de ter vindo ali do sofrimento, ele já veio com uma dignidade e um valor intrínseco a ele. Uhum. E isso já nos mostra que cada um tem uma identidade e um propósito que pode não ser visível imediatamente, mas que ele vai ser revelado no momento certo, né? E isso é um grande spoiler para quem ainda não leu o livro. Porque o final do livro surpreende muita gente. Olha, Surpreende. há outro episódio que eu também gosto muito, mas aí já relacionado ao cavalo, ao brie. Uhum. E é um bonito cenário que faz-nos lembrar um bocadinho aqueles três jovens diante da estátua de Nabucodonosor, que quando a Uhum. música tocou eles não se dobraram. E Brie recusava-se a dizer viva para sempre ao Tis Rock, né? Ele recusava-se a dizer isso e é tanto que Shasta ainda lhe pergunta, "Então, mas custa-te alguma coisa, né?" Isto nas minhas palavras, eu quero deixar claro aos nossos ouvintes que eu coloco sempre as minhas palavras. Então, mas custa-te alguma coisa dizer? E ele diz algo muito bonito porque ele considera-se um cavalo livre e ele considera-se um narniano livre, que isso é o mais importante. Isto fala, sinceramente, de muita identidade e é bonito porque o Brie acaba por dizer algo como ele diz que é um narniano livre, mas também algo como não queria ter conversa de escravo, qualquer coisa assim do género. Eu não sei se tu recordas, se me podes corrigir nisso. De que modo é que tu achas que isto fala muito sobre identidade e essa Eu confiança acredito, interna? Porque ele era teimoso, mas aqui sim. a teimosia deu jeito. Deu sim. E é muito legal essa personalidade de um cavalo, né? A gente aprendendo com um cavalo. Eu acredito que o mais importante da lição do Bri é que ele realmente vestiu a armadura da liberdade porque ele sabia de onde ele tinha vindo.
Então, o que ele menciona ali é que ele não exaltaria quem deu a liberdade a ele, porque ele sabia que ele já era um cavalo livre devido à filiação que ele tinha. Poxa, se ele era narniano, ele já seria livre, ele não precisa exaltar outra pessoa por dar essa liberdade, essa falsa liberdade a ele. Então, ele tinha a armadura da liberdade vestida porque ele sabia que ele era um narniano, ainda que ele estivesse escravizado naquele momento. E isso é muito legal se a gente trouxer para a nossa vida, porque nós já somos filhos de um rei, nós já podemos vestir a armadura de libertos do pecado, e nós não temos que dar graças ao mal por sermos livres, a graça é totalmente divina. Nós precisamos entender que quem nos escraviza não é quem pode nos dar a liberdade na situação que nós estamos. Nós já somos livres, né, do pecado, das amarras do pecado. Então, isso fala muito de identidade e recentemente, conversando com uma amiga, ela me disse algo que foi algo que ela falou assim que eu vou levar para o resto da minha vida, que ela falou assim: toma posse do que já é seu. E eu fico me questionando, será que nós tomamos posse do que já é nosso? Nós vivemos como filhos de Deus, nós vivemos como pessoas livres do mal, livres do pecado, livres dessas amarras. Então, foi isso que Bri fazia. Ele era tão indignado, tão teimoso e tão difícil, porque ele não estava vivendo de acordo com o que ele sabia que ele merecia viver. Olha só quantas lições a gente pode tirar do cavalo, porque se nós soubéssemos o que a gente merece, o que, que a gente foi preparado para viver e do que Cristo nos libertou, nós não estaremos vivendo sob amarras. Acho que a vida seria muito mais descomplicada, vivendo uma vida de verdade ao lado do que Jesus nos deu, sabe? E jamais falando assim, poxa, livre-se do que está te amarrando, né? É fácil, é simples. Não, não é fácil, não é simples, porque Deus prometeu descanso para as nossas almas, não para os nossos corpos. Então, Exato. muitas vezes estaremos cansados, sobrecarregados, mas Ele já nos deu um jugo, e é um jugo que não é jugo, é um fardo que não é fardo, porque é suave, é leve, é tranquilo. Sabes o que é que me fizeste lembrar agora? Paulo, em que ele falava sobre isso, deixando tudo para trás e prosseguindo para o alvo. E nós Sim. muitas das vezes carregamos realmente pesos e amarras que já não nos cabem. Não, não nos pertencem. Eu gosto muito de Apocalipse 14. Muitas pessoas focam na primeira parte que diz todo choro, não haverão mais lágrimas nem mais dor. Eu gosto muito da segunda parte desse versículo que diz que a antiga ordem já passou. A ordem que nós vivemos hoje é uma ordem desordenada. A ordem do mundo é a ordem do pecado, é a ordem da descrença, é a ordem que nós passaremos dor. E toda essa ordem que o mundo vive hoje já vai ter passado, então tudo será passado. Então É. nós podemos seguir adiante, siga avante mesmo, tomando posse da liberdade que Cristo já nos deu. Uau! Olha, e é uma pena estarmos a chegar ao fim. Digo-te já. Porque em Nárnia nós podemos realmente ver muito da história de Deus. Olha, nós vemos que no final de tudo, esta história leva a uma grande reviravolta. Existem mais personagens pelo meio. Uhum, ah, e nós descobrimos afinal que este menino é de sangue real. uhum. É bonito isso. E agora eu estava aqui a lembrar-me do Gladiador 2, mas eu não vou dizer nada porque eu não sei se os nossos ouvintes já foram ver o filme ou não. Mas é interessante porque à medida que nós vamos vendo, além do livro, é meio que, mas este moço, e depois de repente, ai, calma, afinal ele pertence aqui à realeza. E quando nós vamos ver Gladiador 2, está meio estranho aqui a história disto. Depois de repente, pera lá, não é à toa que ele tem este conhecimento todo. Mas pronto, eu não vou dar spoilers. Só que faz-nos lembrar um bocadinho também a história de Mefibosete. Não na Uhum. totalidade, é claro, porque este menino não era aleijado, né? Mas o que é que tu pensas que Lewis tinha em mente? E como é que tu achas que ele queria que nós entendêssemos com carinho a história deste menino? Eu acredito que Lewis, sei se foi proposital, mas essa peregrinação assim da terra ruim até a terra boa, passando por um deserto, inclusive tem as ilustrações da Pauline Baynes do mapa, né, que eles passaram ali.
de Tashbahan até Nárnia, tem um deserto no meio que é por onde eles passaram. Então, eu acredito que tudo isso revela a maturidade que eles foram adquirindo ao longo do caminho, passando por um deserto, né? Que o deserto é tão simbólico, assim, um ambiente tão árido, tão escasso. E eu acredito que C.S. Lewis trouxe, então, com essa parte da nomeação de Shasta, a ideia de que cada pessoa, por mais humilde que seja, ela tem um destino grandioso como filha ou filho de um rei. E é isso que Shasta era, por mais que ele não tinha vindo de uma realeza, o final dele era uma realeza. E isso fica uma referência muito implícita ao conceito bíblico da filiação divina. Porque ainda que nós sejamos muito humildes aqui na Terra, nós seremos coroados, e Shasta foi coroado. Então, assim, ele era um menino muito humilde, pobre, mas que tinha o coração gentil e que passou por um deserto e no final, olha só, aqui a sua coroa, né? Eu acho que é isso que a gente passa na nossa vida toda. Realmente é uma crônica que hoje eu entendo porque que quando eu era bem mais jovem eu não gostei, porque eu não tinha entendido, na verdade. Eu não sabia quem era Lewis e a mágica que ele estava fazendo por trás. Mas hoje, conversando com você, eu tô pensando assim, poxa, acho que tá na hora de reler de novo o Cavalo de Seu Menino. Porque como a gente aprende e remete à nossa vida. C.S. Lewis mesmo falou, né, que a fantasia não faz com que a gente acredite menos na realidade, mas faz com que a realidade seja mais fantástica ainda. E é fantástico o fato de a gente pensar que, por mais humilde que a gente seja hoje, no reino de Deus, quem serve é o rei e que nós seremos coroados no final. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriele Sautier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização: RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.